O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não usei muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometerdes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite Jesus nos convida a meditarmos juntos a importância da oração. A oração ocupa o lugar central no Evangelho de hoje. Ontem, Jesus estava nos ensinando no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 1 até versículo 6, nos mostrando que quando nós rezarmos, não devemos fazer barulho, não devemos incomodar onde quer que estejamos. Devemos fazer tudo na discrição, devemos recolher-nos e rezar em segredo ao nosso Pai que está nos céus. E hoje Jesus nos apresenta as palavras com que nós devemos falar a Deus. Jesus nos oferece estas palavras como para nos introduzir na filiação divina, porque Ele nos diz: quando orardes, deveis dizer Pai Nosso. O homem é capaz de chamar Deus de Pai porque ele recebeu esta autorização. Santo Cipriano, no seu tratado sobre a oração do Pai Nosso, ele disse que esta oração é universal, é uma oração pública, porque nós chamamos Deus de Pai Nosso. Não falo meu Pai, tu não falas teu Pai, mas Deus é nosso Pai, Pai Nosso. E assim nós entramos nessa intimidade. Jesus nos introduz nessa divindade, porque a partir daquele momento em que Ele nos associou à sua divindade, Ele nos coloca também como filhos
e filhas de Deus. E assim podemos chamar Deus de Pai Nosso. Esta oração de Jesus é praticamente um conjunto formado de pedidos, formado de súplicas e formado também de agradecimento. Porque, como filhos, depois de chamar Deus de Pai, nós nos reconheçamos como filhos. E como filhos, devemos colocar toda a nossa confiança no Pai, que sabe o que nós necessitamos. Chamando Deus de Pai, Ele já sabe que nós somos os seus filhos e jamais Ele pode nos esquecer. É isto que diz o profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15 e 16, disse que jamais eu me esquecerei de ti. Veja que eu escrevi o teu nome na palma da minha mão, como para dizer que quando nós chamamos Deus de Pai Nosso, Ele nos responde dizendo: meus filhos que estão no mundo, e Ele nos alcance tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que nós pedimos. Jesus disse que não devemos imitar os pagãos quando nós rezarmos. A maior tentação para nós é fazer igual todo mundo, porque os outros gritam rezando, nós também vamos gritar para que Deus nos ouça. Jesus diz: não. Quando orardes, deveis entrar em vossos quartos. Este quarto não é nada mais, nada menos que o nosso coração. Devemos recolher-nos, devemos criar um espaço que favorece a oração, seja ao nível interior em nosso coração, seja ao nível exterior, para que esta oração seja um momento de intimidade, um momento de proximidade entre nós e Deus. E quando uma oração é bem feita, quando nós nos recolhemos, com certeza Deus nos alcance as graças e tudo o que nós pedirmos. É por isso que devemos também saber o que pedir a Deus. Muitas vezes nós pedimos coisas supérfluas, coisas que não têm nada a ver com a nossa vida cristã, com a nossa vida espiritual. E é por isso que o apóstolo Tiago diz que nós rezamos, mas não alcançamos o que pedimos. Por quê? Porque nós rezamos mal. É por isso que o próprio Jesus nos ensina a verdadeira oração, a oração inspirada pelo próprio Filho de Deus. O versículo 9 nos diz: vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus. Quem somos nós para santificar a Deus, que já os anjos cantavam: Santo, 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 o Senhor Deus dos exércitos? Nós, homens fracos, quem somos para santificar a Deus? Mas Deus, na nossa oração bem feita, deve ser santificado em nós. É por isso que nós devemos abrir o nosso coração para que a vontade de Deus se realize na nossa vida. É um pedido: seja feita a tua vontade. A vontade de Deus sempre a imploramos, mas será que nós estamos prontos, preparados para acolher e aceitar esta vontade de Deus?
Ou então, nas nossas orações, nós exigimos a Deus de fazer a nossa vontade. É por isso que a nossa oração, em primeiro lugar, deve ser uma oração que nos abre para acolher a vontade de Deus. Abrir nossa vida às graças que Deus nos proporciona. Não somos nós que vamos obrigar, mas é Deus que vai nos conceder. Ele sabe tudo o que nós necessitamos. Ele sabe todas as nossas necessidades. Por isso, Ele começa a dizer que nas nossas orações devemos pedir o nosso pão de cada dia. O pão simboliza todas as coisas necessárias que nós podemos precisar na nossa vida como cristãos. Este pão é de duas dimensões. O pão material, o pão que nós necessitamos para viver dignamente. E este pão não é meu, este pão não é teu, este pão é nosso. É por isso que quando Deus nos abençoar em alcançar este pão, não devemos guardar, não devemos ser egoístas para manter tudo por nós mesmos. Esse pão é para dividir, esse pão é para exercer a caridade. Aliás, a oração eucarística nos ensina isso, que quando Jesus vai instituir a Eucaristia, Ele vai pegar o pão, Ele vai dividir o pão, Ele vai distribuir o pão para os apóstolos. Isto quer dizer que nós também devemos realizar a mesma coisa, a partilha. A oração do Pai Nosso nos ensina a partilha. Esse pão é também espiritual, o pão eucarístico, o pão da vida eterna. É este pão que Jesus nos fala no Evangelho de São João. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão jamais morrerá, mas terá a vida eterna. Todas as vezes que nós nos aproximamos da mesa da Eucaristia para recebermos a Santa Comunhão, estamos vivendo esta união, esta comunhão com Deus a partir da Santa Eucaristia que Ele nos oferece. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, devemos saciar não somente a fome material, mas também a nossa fome espiritual com pão eucarístico. E quando nós nos aproximarmos deste pão eucarístico, Jesus Cristo passa a fazer parte da nossa história. Um santo, Julien Aymar, dizia que quando nós nos aproximamos de Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, o demônio se afasta de nós, o diabo se afasta de nós. E quando nós nos afastamos desse Jesus eucarístico, e aí que as forças negativas façam a festa, porque nos conquistam. Portanto, alimentamo-nos com o pão eucarístico, deixamos-nos saciar por Jesus Cristo a partir dos sacramentos e também a partir da caridade em partilhar o pão de cada dia. Meus queridos irmãos e irmãs, no mesmo tratado sobre a oração do Pai Nosso, Santo Cipriano nos ensina que nós devemos ter uma visão comunitária. Em usar o pão nosso, em falar Pai Nosso, em pedir o perdão por nossos pecados, não somente por meus pecados, nós estamos criando esta comunhão, esta unidade entre nós.
Portanto, o perdão daqueles que partilham o mesmo pão dado pelo Pai do céu deve ser efetiva. Devemos perdoar-nos sinceramente, realmente, como o Senhor Deus nos perdoa. E o Evangelho de hoje continua dizendo: de fato, se vós perdoardes aos homens as suas faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. E se não perdoardes aos homens os seus pecados, suas faltas, vosso Pai também não vos perdoará. O perdão está muito ligado, intimamente ligado ao nosso ser cristão. Não podemos pedir perdão a Deus sem ser abertos para perdoar também aos nossos irmãos e irmãs. Muitas vezes nós falamos: Deus me perdoe, Deus faz tal coisa para mim, mas nós não somos abertos, não somos prontos para perdoar aqueles que nos ofenderam. E nossa sociedade hoje está passando por crises de valores morais, espirituais, justamente porque perdemos a dimensão do perdão. Deixamos-nos invadir pela vingança, deixamos-nos invadir pelo ódio, e isto vai gerando a morte, isto vai gerando a inimizade. Deus nesta noite está nos ensinando que devemos perdoar aos nossos irmãos, sinceramente, sem condição, e desta forma que nós também podemos alcançar o perdão de Deus. Ele está sempre pronto para nos perdoar, mas Ele quer que nós perdoamos também aqueles que nos ofenderam. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, quando rezarmos esta oração de Pai Nosso, não devemos rezar pulando. Esta oração está o coração de toda a vida cristã. Aquilo que pedimos a Deus, devemos ser prontos também para oferecer aos outros. Pelo menos cada cristão reza esta oração 3 vezes por dia, mas talvez não temos um tempo de parar, de refletir sobre cada palavra que nós pronunciamos. Assim, nós façamos uma oração superficial. Hoje estamos convidados a parar, a meditar sobre esta oração e contemplar este amor de Deus, esta misericórdia de Deus, e também poder oferecer os mesmos dons que recebemos de Deus para os nossos irmãos e irmãs. Que Nossa Senhora de Nazaré interceda para nós, para que sejamos sinceramente e verdadeiramente pessoas espirituais que saibam refletir e alimentar-se com a palavra de Deus e, sobretudo, com esta oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Seja louvado o santíssimo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.